Uma das coisas que os adversários dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial mais temiam era a enorme capacidade industrial, a enorme capacidade de mobilização económica de todos os recursos industriais americanos. Os japoneses tinham uma clara noção, por exemplo, uma parte da elite japonesa tinha uma clara noção de que se a máquina de guerra de produção, de armamento, de tanques, de aviões, de navios, se desencadeasse em pleno, o Japão não tinha nenhuma chance. Os alemães também tinham essa noção e por isso há uma tentativa de afastar os Estados Unidos da guerra rapidamente, principalmente da Guerra do Pacífico, não lhe dando tempo de poder exatamente mobilizar esta frente interna. Mas quando os americanos, que não tinham um grande exército, tinham uma marinha que estava num processo de modernização, portanto não tinham efetivamente umas grandes forças armadas, quando os americanos começaram efetivamente a mobilizar-se para a guerra, o que efetivamente acabou com a Grande Depressão, porque é a mobilização industrial para a guerra que acaba com o desemprego, subitamente os americanos começaram a fazer aviões rapidamente, navios rapidamente, tanques, armamento, munições, e também a mobilizar outros recursos, como a indústria cinematográfica. E Hollywood foi igualmente mobilizado para a guerra. O Walt Disney tem dezenas de filmes anti-alemães e antifascistas. Alguns dos quais, aliás, quase protocomunistas. O que vindo de Walt Disney é uma coisa um pouco, porque Walt Disney era claramente anticomunista. Mas a verdade é que o ambiente da época, a aliança com a União Soviética, favorecia esse tipo de aproximações. E esta indústria do desenho animado foi, de facto, utilizada pelo seu enorme potencial comunicativo e alguns dos filmes são não só divertidos, muito bem feitos, muito bem desenhados, muito bem escritos, mas são também pedagógicos sobre a natureza do inimigo que se pretendia defrontar. Vamos ver exatamente hoje um excerto, infelizmente é apenas um excerto, não temos tempo para passar mais, sobre como é que na Alemanha nazi se fazia a educação dos jovens. Vamos ver. What makes a Nazi? How does he get that way? Well, let's look into the process. To begin with, Nazi control over a German child starts as soon as it's born. A young German couple has come to register the birth of their son. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler! Herr Standesbeamte, wir möchten unseren Jungen anmelden. Unseren Erstgeborenen. Gib alle Geburtsscheine. Ja, hier sind unsere Geburtsscheine, die Geburtsscheine unserer Eltern. Those documents are birth certificates, all the way back to their great-grandparents, proving, of course, that they are pure Aryan. Wir möchten auch gern wissen, ob wir The mother wants to call her son Hans. Dieses Verzeichnis enthält alle männlichen Namen, die für Kinder Here's the verboten list. Hans seems to be okay for the time being. Hier ist der Erbieher-Ausweis, den Sie mal bei sich haben müssen. This is their hereditary passport with space for 12 future children. A subtle hint. Germany needs soldiers. Fürs deutsche Vaterland. Ich überreiche Ihnen ein wertvolles Geschenk von unserem Führer. As a reward, they get a copy of Germany's bestseller. Now let's see what happens to one of Hitler's children. Kindergarten, and little Hans learns the fairy tales of the new order. Remember the story of the Sleeping Beauty? Hans was taught that the Wicked Witch was democracy. And Sleeping Beauty, who can she be? Aha, here comes the prince. The prince is victorious. Democracy has fled. The prince breaks the magic spell with a kiss. The beautiful princess is Germany. And the brave, handsome knight, you know who he is. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil! Heil Spraka! Heil Skrigara! Voice! Heil Hitler! Heil Hitler! Heilsa! Heil Horsta! Heil Schweinstunk! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil! 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 Heil!
of this Nazi fairy tale seems to be that Hitler got Germany on her feet, climbed into the saddle, and took her for a ride. The distortion of this tale has its purpose in molding the young Nazi mind. Hitler becomes Hans's idol. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Embora o tratamento seja evidentemente caricatural, com Wagner ao fundo, a verdade é que apanha bem as características de um regime totalitário em que a indoutrinação era praticamente desde o berço. E por isso estes filmes tinham ao mesmo tempo um papel na propaganda, mas também transmitiam um certo conhecimento de qual era a natureza do regime que, neste caso, os americanos combatiam. E, portanto, convém também sobre esta matéria ter alguma memória. E hoje, muito do que fizemos neste programa foi voltar a uma memória dos tempos conturbados do século XX, esperando que essa memória nos ajude a evitar muitas coisas no século XXI. Até para a semana.